Olá, bem-vindos de volta aí à nossa aula, né? Então nós vamos, na aula de agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema gerenciador de banco de dados. Na videoaula anterior, nós estávamos falando que, então, existe o banco de dados. A partir desse conceito de banco de dados, surgiu os sistemas de banco de dados. Né? Os sistemas de banco de dados, eles permitiam, então, é, armazenar, relacionar e recuperar esses dados. Já eram três características bem importantes. A partir do sistema gerenciador de banco de dados, surgiu os sistemas de gerenciadores de banco de dados. E esses sistemas gerenciadores, então, nós vamos trabalhar com ele agora, falar um pouquinho mais sobre ele agora. Né? Então, atualmente, né, os sistemas de bancos de dados eles evoluíram. Né? Eles deixaram de ser simplesmente sistemas de bancos de dados para se tornar sistemas gerenciadores de bancos de dados. Um sistema gerenciador de banco de dados ele vai disponibilizar uma série de funcionalidades que permite controlar e acompanhar melhor a evolução de como os dados são armazenados, como que eles estão dispostos ali, ou seja, vai facilitar em alguns momentos a recuperação desses dados, né? E também manter esses dados de uma forma mais segura, mais coesa, mais completa ali, né? Sem grandes problemas. É, Então nós temos que as principais características dele então é essa, é permitir algumas principais, além daquelas três, né, que nós já falamos do sistema de banco de dados, que é armazenar, relacionar e recuperar. O SGBD trouxe uma série de outras funcionalidades para que a gente possa melhorar essa comunicação e esse gerenciamento das informações. Então, as principais características do SGBD, né, que é o Sistema Gerenciador de Bancos de Dados, são permitir o acesso concorrente à base de dados. Nós vamos falar bastante sobre isso, mas só para vocês entenderem, o que é acesso concorrente? Várias pessoas terem acesso aos mesmos dados sem que uma interfira na outra, né? Sem haver problemas de, você mudou um dado aqui, não poderia, aí o outro tentou mudar o mesmo dado ao mesmo tempo, né? Isso aí tem que ter um controle, né? Não pode ser assim, deixar que tudo aconteça de uma forma sem controle, né? Então, quem faz esse controle? O SGBD, tá? Então, ele vai fazer com que os dados fiquem íntegros, mesmo que haja acesso concorrente, né? Se haja várias pessoas acessando ao mesmo tempo. Realizar gerenciamento de transações, né? Uma transação ela é vista como uma unidade única, a gente vai falar mais detalhadamente sobre isso também, mas ela é uma unidade única. Uma transação são várias operações do banco de dados que devem ser seguidas, que devem ser executadas, como se fosse uma só. Né? Então, isso é uma transação no banco. Tá? Então, gerenciar isso, né? Fazer com que isso ocorra de uma forma segura, sem perda de dados, é papel do sistema gerenciador de banco de dados também. Criar regras de segurança de banco de dados também. Né? São regras de segurança que os sistemas de banco de dados antigos não tinham. Né? Que são regras de segurança? É permitir que um usuário tenha acesso a apenas a alguns dados, possa modificar apenas algumas tabelas, né? Fazer algumas coisas, realizar algumas operações que outros não podem. Né? Tem um administrador que pode fazer tudo no banco e tem também aqueles usuários que não podem fazer grande coisa no banco. Vamos supor que o cara só pode consultar, o cara só pode inserir dados. Né? Então, isso são regras de segurança que o SGBD veio proporcionar também. Criar regras que garantam a integridade da base de dados. Né? Então, isso também é importante, garantir a integridade. Como eu já disse, né? Todas aquelas ações anteriores está exatamente feito para isso, para garantir a integridade. E existem algumas regras especiais que a gente pode criar para que isso seja garantido também. Né? Ou seja, no momento que eu comprei, vamos supor que eu esteja lá no supermercado, eu comprei um item da mercadoria, sabão em pó, sei lá. Quando eu tiro esse item, ele tem que ir lá no banco de dados, lá na base de dados e reduzir lá da base de dados, do estoque, não é isso? Então isso é integridade. Se eu comprei um lá, ele registrou que eu comprei o sabão em pó, mas não retirou do estoque, quando for fazer o balanço vai estar lá, né? Tem um estoque de 20, mas na verdade eu tenho 19, que alguém comprou, já tinha comprado. Então essas regras a gente pode definir também no banco de dados, tá? São regras de integridade. Vamos continuar então, né? Continuando.
Deixa eu só... Isso. Então, as características, né? Então, essa característica nós já falamos sobre elas, está só escrito aqui novamente que eu já tinha falado, né? Permite que duas ou mais, o acesso concorrente, por exemplo, permite que duas ou mais pessoas acessem sem que uma interfira na outra, né? Gerenciamento de transação é aquele negócio que eu falei, que um conjunto de operações vai ser tratado como uma unidade lógica indivisível, ou seja, você vai tratar tudo, todas as ações têm que ser executadas, senão deve ser desfeito tudo que foi feito. Vou dar um exemplo melhor de gerenciamento de transações. Por exemplo, você vai sacar um dinheiro no caixa eletrônico. Você chega lá, a primeira coisa que você faz, você insere o cartão, né? Ele vai pedir sua senha, né? Ele vai pedir, e aí você vai, ou sua, na verdade ele vai listar as operações que a gente tem. Vamos supor que eu queira sacar. Então eu vou inserir o cartão, ele vai pedir qual operação, eu vou escolher a operação, saque, aí eu vou lá dizer o valor que eu quero. Quando eu confirmar, ele vai pedir o cartão novamente, ou pedir para colocar a biometria lá, né? Colocar seu dedo lá. E aí, se tudo der certo, ele vai sacar, né? Vai contar seu dinheiro e vai te entregar o dinheiro no caixa eletrônico. Agora, e se caso a máquina deu problema, né? A máquina de contar deu problema, né? Já aconteceu isso com várias pessoas, né? Vocês devem ter até visto, alguns de vocês devem ter até visto isso já acontecer. Então, se aconteceu algum problema nesse processo, o que acontece? Você não deve sacar isso da conta, né? Deve parar a execução, não deve ter efetivado o saque na sua conta. Mesmo você tendo feito todas as operações anteriores, tudo corretamente, naquele momento não saiu o dinheiro, então deve ser desfeita toda aquela operação e não deve ser sacado da sua conta. Então, se acontecer uma falha, né, durante essa execução da transação, todas as operações que foram feitas anteriormente devem ser canceladas e, e todas as que estão pendentes devem ser canceladas e todas as executadas devem ser desfeitas, né? Deve ser feito um chamado rollback, que a gente fala, voltar tudo como estava anteriormente, ok? Então essa é o gerenciamento de transações. Já, né, falei sobre isso aqui. O exemplo aqui é compras na web, né, não confirmadas, por exemplo. Você coloca tudo no carrinho lá, mas chegou lá no final você não tem o cartão de crédito, seu cartão de crédito está vencido, todas as operações devem ser desfeitas lá na loja virtual, né? Então a mesma coisa do caixa eletrônico, como eu já falei anteriormente. As regras de segurança, né? As regras de segurança principais são definição de login sempre para usuários, né? Permissões de acesso, aquilo que eu já falei. Colocar, né? Definir até onde, o que o usuário pode fazer no banco, o que ele não pode fazer, né? Essas definições de usuários, né? Por exemplo, aqui um aluno pode ter acesso aos dados sobre disciplinas e turmas, mas não pode ter acesso aos dados do professor, por exemplo, né? Isso são regras de segurança no SGBD, né? Outra coisa, você está lá no Facebook, todo mundo acessa a mesma página do Facebook, né? Mas você não pode ver os dados do outro usuário, por exemplo, né? Você só pode ver os seus dados. Então, essas são características de segurança do banco de dados, de permissões de acesso, tá? Características, então, de regras de integridade, que é outra característica importante, a gente permite criar, então, regras de integridade. Eu já tinha dado um exemplo, aqui tem outros exemplos. Uma aplicação que só permite a entrada de notas de 0 a 100, por exemplo, né? Se a gente colocar lá no IFO Mobile lá, né? A gente pode dar notas de 0 a 100. Se a pessoa colocar uma nota que esteja acima de 100, ele não vai permitir, né? Vai impedir essa inserção dessa nota lá no banco de dados, né? Coloquei lá 110, você não pode tirar 110 na disciplina de banco de dados, por exemplo, né? Você pode tirar até no máximo 100. Então vamos lutar para tirar o 100, tá? Vamos lá? Então as características de um SGBD. Não é culpa minha, na verdade, tirar mais de 100, né? É o SGBD que não deixa, beleza? Então, as características do SGBD atualmente, né? Eles funcionam com a arquitetura cliente-servidor, que é o mesmo da internet, ou seja, eu vou ter vários clientes e vai ter um servidor de banco de dados que vai estar em algum local, geralmente remoto, onde eu vou acessar, várias pessoas vão poder acessar e usar. Aplicações, né? Várias aplicações vão poder acessar. Por exemplo, eu posso ter vamos dar exemplo de lojas da web, né? A gente está muito em voga aí, muita gente está comprando pela internet, principalmente agora nessa pandemia aí. Então, o que acontece? Eu tenho uma aplicação web, eu tenho uma aplicação para celular, né?
Então, essas aplicações, e tem também uma aplicação de gerenciamento lá no computador da empresa, né? Onde eu vou poder inserir os dados. Então, às vezes eu posso ter, né, um desktop, uma operação, um aplicativo desktop, um aplicativo web, um aplicativo para celular, né, para mobile, um aplicativo móvel. Então, esses três aplicativos, eles acessam o mesmo banco de dados. Então, esses aplicativos são clientes. E o servidor seria um banco de dados remoto. Todos eles vão acessar a mesma base de dados, certo? Vão ter acesso aos mesmos dados, né? É óbvio, senão, né, teria sentido eu ter uma aplicação web e uma aplicação móvel que acessasse locais, bancos de dados diferentes, né? Não faz muito sentido, tá? Então, a utilização. Quem utiliza o banco de dados? Quase acabando aqui, pessoal, vamos tentar ser mais rápido, né? Então, os usuários de banco de dados podem ser divididos em três categorias: os administradores, os analistas e os usuários finais. Analistas de sistema ou programadores, né, de aplicações, e usuários finais. Então, a parte principal, né, quem realmente gerencia tudo isso são os administradores de banco de dados, os chamados DBA ou DBA, né? Administrador de banco de dados. Na verdade, em inglês é outro, né? Database Manager. É o gerenciador, é os gerentes, né, os administradores. Então ele gerencia, monitora todas as bases de dados criadas, né? Ou seja, ele que vai monitorar. Isso aí faz parte da atribuição de vocês como técnico de manutenção e suporte informático. Então gerencia e monitorar as bases de dados, controlar as permissões de usuário, realizar backups, recuperar dados em caso de falhas, monitorar serviços de usuários do banco de dados. Então, normalmente, ele é um especialista em um SGBD específico, né? Existem vários SGBDs, pessoal, vários sistemas gerenciadores de bancos de dados, né? Existe o Oracle, que é o principal deles, o maior de todos, o mais caro também, mas é o maior de todos, né? Existe o SQL Server, que é da Microsoft, né? Existe ainda o MySQL, existe o PostgreSQL, né? Então são vários, esses dois últimos que eu falei são livres e gratuitos, né? Então a gente vai utilizar um deles aí para poder continuar na nossa disciplina, ok? Então geralmente um DBA ele é especialista em um CGBD específico. Então os analistas, por sua vez, eles vão modelar a base de dados, implementar a base de dados, desenvolver aplicações para conexão dessa base de dados. Eu poderia colocar aqui no DBA também o desenvolvimento da base de dados, a criação efetiva do banco de dados, porque através do modelo, depois nós vamos falar sobre os modelos, através do modelo lógico, nós vamos definir uma base de dados mais ágil, mais segura. Então, isso também é função do gerenciador, do administrador de bancos de dados, tá? Os analistas, então, vão implementar bases de dados, desenvolver aplicações para conectar com essa base de dados, principalmente, tá? Usuários finais, então, eles trabalham, aquelas pessoas que trabalham diariamente com o banco de dados. Eles vão ser responsáveis pela entrada de dados, ou seja, vão digitar os dados que vão ser armazenados no banco. Eles não precisam ter conhecimento sobre qual banco de dados, né? Nem sabe, às vezes nem sabe qual SGBD que é utilizado na organização. Ele só sabe que ele pode inserir dados ali, beleza? Então, assim que funciona os usuários finais. Os usuários finais fazem somente esse trabalho aí. Então, ó, o nível mais profundo da aplicação fica por conta dos administradores de banco de dados. Então, ele vai ser responsável pelo SGBD, que tem dentro dele bases de dados, né, várias bases de dados. Então, o administrador ele vai ter acesso a essa parte aqui. Os programadores vão ter acesso às bases de dados e às aplicações que vão usar as bases de dados. E por sua vez, os usuários finais somente as aplicações, né? Então os usuários finais ficam só aqui na pontinha, os programadores já vêm um pouco mais para dentro nas bases de dados, né? E o administrador fica na parte mais profunda, assim, digamos assim, né? Ele é responsável pelo cerne das aplicações, que é o SGBD e as bases de dados que existem dentro do SGBD, ok? Beleza, pessoal. Então, essa aula de hoje vai ficar por aqui.
Já já nós vamos colocar aqui alguma coisa para vocês fazerem, né, a respeito disso, né, e pesquisar algumas coisas, fazer alguma atividade, ok? Então, fiquem com Deus, até a próxima aí, né? Na próxima aula a gente continua então falando sobre os modelos, né, sobre os modelos de banco de dados, como que nós vamos trabalhar com esses modelos e criar nossas bases de dados. Até a próxima!